Já há exatamente 7 semanas a gente vem com o nosso projeto Gerar. A cada semana a gente tem o privilégio de conhecer um pouco mais do que acontece com o corpo da mulher, não só fisicamente, mas nas suas emoções, e desde a formação, da multiplicação das células, para a formação do embrião, depois do feto e agora do nosso bebê, que vai completar o 7º mês de gestação. E nesse processo todo, o Dr. Cláudio Basbaum tem sempre uma participação muito importante. Bem-vindo, viu? Obrigado mais uma vez. E nosso bebezinho agora está pesando mais ou menos 1 quilo. 1 quilinho? 1 quilinho. Ah, que bonitinho. Então agora ele sofreu agora uns 40% de aumento do seu peso no curso desse mês. A coisa vai rolar desse jeito. Agora, nesse início do primeira parte do último trimestre, né? 7º mês, a gente quando pensa num 7º mês de gravidez, a gente pensa até nos partos prematuros. E Sim. Aí entra naquela questão, o que acontece com o corpo da mulher para que o bebê nasça de uma forma prematura? As causas de parto prematuro, e realmente esse é o conceito, qualquer bebê que nasça antes de 37 semanas, entre 20 e 37 a gente chama de parto prematuro. Porque abaixo de 20 para menos é abortamento ainda. Então, várias são as razões, não é? As razões podem provir de fatores externos ou de fatores dela, de doenças, de problemas que ela apresente. Ou de doenças crônicas, problemas de hipertensão, o diabetes, pode vir por um trauma, pode vir por um grande impacto emocional. Não é? Então, tudo isso pode fazer com que aquela máquina uterina, ela entre em função e possa provocar antecipação dessas contrações, levando ao parto prematuro. Rotura de bolsa, sangramento desse trimestre associado a uma condição de muito risco, que é o descolamento da placenta, né? Então, isso são causas, em geral, causas maternas que levam a isso. Ou doenças, infecções urinárias severas ou outras patologias que podem desencadear. Quando a gente fala no 7º mês de gestação, e as mulheres que estão grávidas nesse período ou que já estiveram sabem das dores nas costas. A gente fala que é dor nos rins. Dor nos quartos. Nos quartos. Dor nos quartos. Eu pergunto se é no quarto ou é na sala, mas é dor nos quartos. E essa dor nos quartos? Sim. Por que acontece se o bebê pesa só 1 quilinho ainda? Olha, é uma questão geométrica. Né? Se você é uma mulher grávida, retinha, bonitinha, está aqui, e de repente uma bola vai crescendo, vai desviando o seu eixo. Está aqui eixo. a barriga dela. Então, o que ela faz? Ela vai forçando para trás. Ao mesmo tempo, à medida que a grávida, ela vai vamos dizer assim, se encharcando mais de líquido no corpo inteiro. A mulher incha mais, as pernas incham mais, retém mais líquido, né? As mamas. Eu diria que é um sistema de economia para ela se hidratar, para se preparar para o parto e para o aleitamento. Mas as articulações, os ossos, as juntas, elas se embebem também. Então você vai ver grávida com inchadinho de dedo, não é? Então incha juntas. E os ossos da bacia, que são 3 e que formam a pelve e a bacia, eles também se encharcam para poder ter um certo afastamento ósseo. Então, no momento que está tudo encharcado e se preparando, né, para abrir, muda um pouco, por isso é aquele andar naquela patinha que lá vai ela andando. Ela amplia a base de sustentação, ou seja, afasta as perninhas. É por isso que é igual uma patinha? É igual a patinha. Barriga para frente, as perninhas para trás, né, para o lado, e vai andando e lá vai. Joga os braços meio para trás e vai anda assim. Eu achei que isso fosse para mudar o eixo, compensar o eixo. É para compensar, equilíbrio. mas tudo. Ou seja, se ela não fizer assim, ela vai cair para frente pelo peso da barriga. Deus. E ao mesmo tempo as articulações embebidas. Então ela anda com o ventre para frente, como eu já falei uma vez, é a lordose, né? Ela se joga para frente e ao mesmo tempo ela tenta se arrumar e com isso ela causa dor. A dor lombar da hiperextensão da coluna aos ligamentos. E tá músculo embebido, ligamento embebido, e ela muda de posição,
E a dor não é só agora, não. Não, é daqui para frente. Eu vi também aqui uma materinha antes sobre o preparo, sobre o exercício, sobre todas essas coisas. A postura correta. Exatamente. O que é que vai acontecer? Tudo espicha, tudo se distende. Quando ela der à luz, está tudo muito estirado, como um elástico que esticou. É preciso haver um tempo. Aí vai aquela mulher que deu à luz, está tudo flácido ainda, os ligamentos da coluna. Aí ela vai trocar o bebê lá na cama dela. Quando ela vai levantar, ela trava. Dor pior. Então, é preciso entender que a lombalgia, essa dor dos quartos, é por erro postural e por isso eu concordo. Os exercícios, né? São os exercícios, a ginástica, a postura e algumas coisas que a gente pode comentar, como eu gosto, preparar para um parto mais vertical. Quando a gente fala em excesso de peso na gravidez, aí muita mulher fala, mas isso é normal, depois a gente perde. O excesso de peso pode também trazer não só as dores, mas até dificuldades com o parto? Sim, não só com o parto e com o bebê. A mulher que já engravida no sobrepeso é complicado. Complicado pelas repercussões que podem haver, né? Pelas dificuldades de ser grande, atrapalha tudo para ela, atrapalha para andar, atrapalha na sexualidade e os bebês engordam. Também, porque né? engordam, a obesidade na gestação leva à hipertensão, ou seja, aumento da pressão arterial, atenção, risco, aumento de pressão arterial, que é a síndrome hipertensiva da gravidez, pode se agravar e levar à eclâmpsia, que é um quadro gravíssimo de hipertensão com repercussões, e entrar na eclâmpsia, que é com convulsão e morte. Então, atenção à obesidade na gestação, diabetes. Hipertensão, diabetes. Então, e excesso de peso. E um bebê que nasce de mães obesas e que engordaram muito, eles virão a ser bebês obesos com predisposição a também ter diabetes, porque a glicemia deles, o açúcar deles, se altera pela insulina deles, que também fica errada, porque a mãe está comendo errado e porque ela está muito gorda. Então, obesidade não bate com uma grávida bonita. Eu quero ver grávida bonita e grande daqui para frente. O resto não. O resto tem que estar dentro dos padrões de saúde, né? Que elas engordem uma média, digamos, de em torno de 12 quilos na gestação. Está dentro do razoável. 300 gramas por mês. Perdão, por semana, está muito bem, dá uma média de 1,2 kg por mês. Mas no final da gestação a gente sempre engorda mais. Engorda, vai engordar, nesses próximos 3 meses ela deve engordar uns 5 quilos, não mais. Esse é o aumento de peso previsto para o último trimestre da gestação. Muita mulher grávida de 7 meses reclama da azia. Aí tem gente que fala... é o cabelinho do bebê que está já se formando, cabelo de bebê da azia. Só se ela comer o cabelo do bebê, porque realmente não faz sentido. Não tem jeito, não tem nada a ver. Bebê cabeludo ou careca não faz isso. Não muda nada, né? A azia é o seguinte, minha gente, o estômago está aqui. O estômago está aqui. Esse é o cantinho do estômago. Aqui você tem o diafragma, que é uma separação entre o tórax e o abdômen. E o estômago está aqui no abdômen. O útero está crescendo, vai empurrando tudo. O que é que ele está fazendo? Ele começa a empurrar o próprio estômago. Vai comprimindo tudo. O ácido clorídrico do estômago começa a querer refluir para dentro do esôfago. O estômago é ácido e o esôfago é básico, é alcalino, não dá. Então eu digo, ou você bebeu e está com azia, ou você está grávido e está com azia, ou está com insuficiência da válvula, é o famoso refluxo gastroesofágico. Então volta ácido para um lugar que não recebe ácido. Então essa é a razão e não o cabelo. Se ela comer o cabelo, talvez ela fique com ácido no esôfago, né? E o bebê, como acontece a formação dele? Quer dizer, não pela azia, mas a formação dos cabelos também acontece no 7º mês? Não sei se você recorda
eu já mencionava no mês anterior que o bebê está todo peludinho. Parece uma pelugem. É quase uma penugem mesmo. E agora o bebê já está com cabelinho compridinho. Ele fica realmente com cabelo e é muito bonitinho. Tem a fotinho aí? Deixa eu ver, eu guardei uma fotinha aqui. Olha aqui. Linda. Fica cabelo arrepiado desse jeito. Ele não foi o cabeleireiro, não se preparou para vir hoje aqui. Linda. Mas olha só. Não sei se dá para ver. Dá, olha aqui. Lindinho. Olha aqui o cabelinho dele todo, tá vendo? Isso aqui é um bebê no curso de 28 semanas. E a sobrancelha peluda desse jeito? Peluda, ele está com as pálpebras prontas, eles já abriram os olhos, eles têm pestaninha, eles têm cílios, eles estão cabeludinho, o véu aqui, essa penugem toda no corpo, e esse é um bebezinho que está com 28 semanas. Ora, a gestação nesse mês de 7 meses é da 27ª à 30ª. Então esse bebezinho está nessa faixa. Então esse é o que está se passando, as unhas prontas, não é? O cabelinho, ou seja, ele está pronto para ir para uma festa, não é? Tá lindinho agora. Tá bonitinho. É verdade que por volta do 7º mês o bebê também já fica um pouco mais sensível a excesso de luz? Por exemplo, algumas mães não se dão conta, deixam um ambiente muito claro, ou então vão ler. Coloca uma luz ou um abajur bem próximo, virado desse jeito para o livro, ou até alguns que já tem agora que a gente coloca no livro. Isso pode incomodar o bebê ou é um exagero? É exagero. É exagero? É exagero. Não tem isso, não? Não. De jeito nenhum. Porque, veja bem, o último aparelho sensitivo que pega o bebê é a visão. A visão é o último. Começa com o tato, começa com a sensação proprioceptiva, quer dizer, noção do corpo, não é? Depois vem a audição que a gente viu no 6º mês, não é? O olfato e o gosto, e eu vou mostrar para você também uma outra coisa, falando em gosto, até para não perder tempo, vou mostrar isto aqui. O que é isso? Olha aí, vamos ver se você adivinha. Parece um bolo, né? Olha que bonito. Não é bolo, não? Não é bolo, não. Isso são as papilas gustativas de uma língua de um bebê de 7 meses. A língua de um bebê é a língua. de 7 meses é assim? Você está ampliada as imagens. E ele tem isso na boca inteira. As papilas gustativas parecem mais para o animalzinho nessa fase. Então o bebê ele começa a apurar a sensibilidade gustativa nessa fase, muito. Então, isto tem sido trazido como uma questão para o bebê, digamos, ele saborear aquilo que nós conversamos sobre o sabor dos alimentos da mãe pode interferir? Pode. Certas comidinhas passam para o sabor, passam para o cheiro, passam para a mama, mas já passam antes também. E vai pela placenta, pela circulação, alguns odores e prazeres. Então, o bebê, ele começa a deglutir mais e fabricar mais água. Porque vem exatamente do que ele engole. Então, voltando a essa questão que você perguntou sobre visão, pensa bem, músculo da barriga, pele, gordura, músculo, o músculo uterino. Então, para que uma luz chegue nessa fase no bebê, não chega. Não tem como, chega. Né? Chega como uma coisa muito difusa, o bebê, Kátia, vive na obscuridão. Ele vive na obscuridão. Por isto, é preciso que se tenha a noção que quando esses bebês nascem pequenos, com 7 meses, o sistema da visão dele, que é o último que se aperfeiçoa, ele não está tão pronto para ser estimulado. Então, por isso, quando o bebê nasce de 7º mês... Pode lesar o olho, pode levar a cegueira, a lesão desses bebês, a retina sofrer. E eu odeio quando nascem essas crianças que às vezes bota para tirar fotografia com flash. Ah, meu Deus do céu. E sobretudo se o bebezinho é pequeno, porque se o bebê na hora que ele nasce de 40 semanas, o olhinho dele não está tão pronto, você sabe que isso vai precisar de anos para que haja uma visão distinta. Mas, doutor, se a gente, mal comparando, se a gente acorda e a hora que a gente acorda, a gente não consegue enxergar as coisas direito, você imagina o pobre do bebê que passou a sua vida toda no escuro, de repente ele já vem para um lugar super claro, barulhento, porque centro cirúrgico é uma barulheira só, depende do lugar e do estilo de nascimento de bebê. Agora, vai o pai da criança,
ou familiar e tira uma sequência de fotos com flash na pobre carinha da criança? Você sabe que quando eu comecei a me interessar pela humanização do nascimento, isso ainda na década de 70, procurando fazer com que o bebê nasça em boas condições, a primeira coisa, né, que Le Boyer sempre disse, o neném tem que nascer na penumbra, para a gente se acostumando. Quando você entra num cinema com a luz apagada, teu olho vai começando até que você acostuma. Pois é. Agora, o que acontecia? Pega o bebê, joga aquelas luzes de centro cirúrgico no olho dele e dizia, não, o bebê nasce cego, ele não vê nada, não, ele é cegado. Experimenta colocar um flash no seu olho, você vai ver se você não vai ficar cego também. Ele é cegado com excesso de luz quando ele nasce. Então, realmente a criança nessa fase não. Já o aparelho auditivo, ele está pronto. A velocidade da onda sonora na água é muito maior do que no ar. Então, vibrações, certos sons, voz de pai, voz de mãe, ele já música, consegue perceber. Sim, mas luz, não. E por isso, ao nascer, cuidado, sobretudo se o bebê for de baixo peso, não dê em excesso de estímulos, porque a retina não está pronta para receber. Eu até gostaria de explicar às pessoas, talvez até curiosidade, veja bem, como é que as sensações passam para o bebê? Como é que é preciso ter um corpúsculo na pele que recebe o tato, vai pelos nervos, vai para o cérebro, e o cérebro diz, tocaram aqui. Puseram coisa quente, puseram coisa fria. O cérebro é que recebe a informação. Identifica o que aconteceu. O ouvido, célula sensor. Aqui, célula de sensor. Olho, sensor. Vai para o cérebro, que cada setor do cérebro identifica, não é, como um pequeno computador, grande computador, preciso, e diz imagem luminosa, imagem auditiva. Tocaram em mim, eu me movi, eu tenho noção. Eu não preciso estar de olhos abertos para saber que eu estou aqui sentado. Não. Eu tenho noção do meu corpo e o bebê já apresenta isso no 7º mês. Ele já tem noção. Ele tem noção corporal. É a sensação proprioceptiva, é a noção que você tem espacial do seu corpo. Então, tudo isso que vai se preparando, eu sempre uso a palavra, o bebê aprendiz, porque este aprendiz, ele tem recursos para ir se programando e no dia que ele chega, ele está pronto. Mas e a movimentação? O bebê se movimenta muito mais no 7º mês? Ou o espaço já vai o espaço está pequeno, é um elevador cheio de gente. Imagina se tem gêmeos, eles, né? Mas ele já não tem muito, ele já começa a empurrar um pouco o corpo da mãe, eles geralmente estão assim, né? Então empurra, estica o braço, mete um joelhinho, estica a perna. Isso tem sido visto, lindo, em imagens ultrassonográficas de 3ª e 4ª dimensão. Isso é fantástico, você acompanhar aqueles movimentos como a criança faz. Mas em gravidez gemelar, a gente também já viu, até em alguns documentários, o quanto que os bebês podem brigar dentro da mãe, né? Eu nunca vi essa... É a lei do mais forte, dizem, né? Existem situações dramáticas, porque às vezes... literalmente um mata o outro sem saber. Um mata o outro? Um mata o outro. Como? Porque ele tira o sangue, vamos dizer, são esses bebês gemelares, no qual um parasita a circulação do outro, um outro vai morrendo em benefício daquele maior. Mas existe como isso. Que ele faz através do desvio de um shunte, de uma derivação vascular. A nutrição de um deles é preterida e vai em direção ao outro. Isso é uma coisa dramática, vamos falar sobre... Não. Entre aspas. Corpo, né? Entre aspas. Mas né? Quer dizer, pode ter um que é o mais forte. Pode. E que vai querer se expandir mais, se mexer mais. E vão brigar depois no parquinho infantil, você é menorzinho e eu vou brigar com você. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Parece que eles já vão ali se adaptando ao que será conviver do lado de fora. Né? Por isso que eu digo que bebê dentro de um útero não é cera virgem. Uma cera virgem é lisinha, é que nem aqui, não tem marca nenhuma. Você vai marcando essa criança com todas as impressões, sensações, através de todo o sistema auditivo, sonoro, tátil e, sobretudo,
sensibilizar a criança a uma condição positiva e boa, que venha do meio externo. Daí a nossa inquietação. Não adianta fazer um nascimento bom de um bebê que viveu num ambiente de inferno da família e de brigas. Então, é importante construir esse ninho onde ele vai chegar saudável, né? num ambiente saudável. A gente fez uma matéria com o nosso repórter Fábio sobre a importância dos cursos para os pais, mostrando o quanto que você pode aprender a como cuidar desse filho. E os pais, de uma forma geral, começam a perceber o quanto que não é tão difícil e nem tão pouco o bebê é tão frágil assim, né, doutor? Ah, sim. Tem que aprender o que é certo, o que é errado, não é? Tem que aprender não só isso, envolver o pai e a mãe nesta condição e entenderem que não são, enfim, as pessoas não são muito originais, né? Então é preciso que naquele ambiente os casais se dividam, não é? Troquem seus medos, troquem suas dúvidas e aprendam. O que você está passando, eu também estou passando, e a gente troca figurinha. E quando for para aprender como lidar com o bebê, sem dúvida, um bom curso de preparação, eu acho que envolve e ensina. Eu gostaria de ver. É justamente por isso que as principais maternidades oferecem cursos para gestantes. Agora nós vamos ver como funciona um curso desse. Por que vocês resolveram fazer um curso para gestante? Acho que para tirar algumas dúvidas. A gente tinha muitas, como a gente é país de primeira viagem, né? A gente tem muita dúvida, assim, amamentação, trocar fralda, dar banho. Então acho que é... A parte do umbigo, limpar o umbiguinho dele. Tem várias coisas que a gente lendo, ela lê bastante sobre isso. Ela fica, você já leu isso, já leu aquilo. Eu prefiro fazer um curso para ter certeza como que é. Aí a gente aproveitou essa oportunidade para estar fazendo. Fabiana, por que é importante os pais participarem de um curso como esse? Eu acho que é uma forma deles estarem mais preparados para a recepção desse bebê, né? E de certa forma, cria um vínculo mais rápido com esse bebê, porque ele estando presente na sala de parto, participando desse momento super importante, né, que é o nascimento, que é a coisa mais bonita que tem, isso ajuda muito o casal a se fortalecer e a criar esse vínculo com o bebê. Daqui a pouquinho, o Teodoro estará nos braços de vocês. Vocês estão prontos para essa nova fase da vida? Prontos ainda não, né? Porque a gente espera estar no fim do dia, mas sempre tem aquele instinto materno, né? Que a gente espera que no momento que ele nasce a gente desenvolva e saiba conduzir. Por que vocês resolveram fazer um curso para gestante? Olha, essa é uma situação absolutamente nova na vida da gente, né? E a gente não sabe exatamente como é que vai fazer, por exemplo, para trocar fralda, dar banho e essas situações do dia a dia, né? Então a gente espera que o curso venha aí esclarecer alguns pontos e no dia a dia a gente consiga fazer o mínimo possível para cuidar desse bebê de uma maneira bacana, né? Quais são as principais dúvidas que os pais trazem para um curso como esse? Então, banho, umbigo, sala de parto, que momento que ele tem que sair correndo para chegar na maternidade, para não fazer um parto no meio do caminho. Documentação, a parte mais burocrática nem tanto, mas é isso que preocupa. Troca de fralda, choro de bebê, que quando ele vai dormir, né? Isso são perguntas que eles fazem bastante, né? Sábado de manhã, feriado prolongado na cidade de São Paulo e vocês fazendo um curso para gestante. Por quê? Eu acho importante para a gente poder saber os primeiros cuidados com o bebê, né? A gente é marinheiro de primeira viagem, então eu acho legal para a gente poder cuidar bem do Lucas quando ele chegar, não ficar tão despreparado assim, né? O curso para gestante precisa da participação do pai, né? Com certeza, mais importante ainda, né? Para que ele possa me ajudar depois. O pai queria participar desde o início ou estava pensando em jogar bola hoje de manhã? Não. Então, na verdade, eu vim com a experiência deles terem um smartphone que você conecta no neném, que você já liga, desliga,
vem toda a informação rapidinho. Eu tô com esperança disso, tô vendo se no final do curso ainda vem esse aparelhinho aí para ser tão fácil como eles dizem, né? Porque realmente é um desafio aí que a gente espera. Cada casal ele tem um ritmo diferente e esse neném ele já conhece esse ritmo, então eles não têm que mudar uma rotina para a recepção desse bebê. O neném ele já conhece, é mais fácil ele trazer esse neném para a rotina deles, então já ir pensando numa forma de receber esse bebê em casa, preparar horários e tudo mais. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção. Eu conversava com o doutor Cláudio Basbal e perguntava para ele, mas doutor, não tem história da lua? Quando vira a lua, a criança não nasce? E ele fala morrendo de rir. Estou morrendo de rir porque realmente a criança nasce com lua cheia, vazia, lua de um lado, lua do outro, nasce todo jeito. Mas a virada de lua dizem que as crianças nascem, por exemplo. Nasce da virada para cima, para baixo. Veja bem, olha, é importante até dizer, é um mito, existe. É um mito. Existem pessoas que comentam isto. Do ponto de vista científico, eu sempre que eu ouço essas coisas, eu procuro me certificar com alguns dados com consistência, né? Então você vai ver, bom, mas a lua interfere na maré. Muito bem. O sol interfere, não é? E na verdade existe, por exemplo, em silvicultura, em plantio de árvores, por exemplo, tem esse conceito de que, por exemplo, se você na lua cheia atrai realmente os nutrientes e a água para o tronco. Então, muitos dizem que as árvores cortadas nessa época, na lua cheia, elas são mais pesadas, tem mais hidratação. Porque puxaram mais nutrientes Porque a força da atração trouxe para cá. Ao contrário, vai para o solo. Mas isto não existe. Por exemplo, as marés. Se fosse a força de atração da Lua sobre as marés, devia ser a maré do lado da Lua. A maré, quando ela cresce, ela vai para os dois lados. Eu fui ler um trabalho interessante, é feito no Brasil, um trabalho que foi feito há uns anos atrás por um físico na Universidade do Rio Grande do Sul. Ele estudou quase 100 mil datas de nascimento. 100 mil datas? 100 mil datas Nossa de nascimento. Senhora. E curioso, em todo o gráfico, onde ele estuda dentro da física a força de atração, não tem erro. Nasceu mais na minguante do que na lua cheia. Nasceu mais na minguante? Nesse trabalho de 100 mil datas. Então eu ouço médico falar, astrólogo falar, astrônomo falar, todo mundo, mas eu tenho que me basear, medicina... Na ciência. Medicina, hoje existe uma expressão assim, medicina baseada em evidências. Tudo bem, eu sou da moda antiga, eu acho que as evidências têm que estar sim, é uma ciência que não é exata, mas tem que ter um embasamento, mas eu ainda adoto certos conhecimentos básicos do aprendizado dos antigos. Mas essa história de lua, me desculpe, é coisa para namorar, abraçar, olhar para a lua e fazer serenata. Aí funciona. Olha, talvez para fazer filho a lua fique mais bonita. É, porque você fica olhando a lua e entra um ambiente romântico. Agora é importante que a gravidinha, como o Dr. Cláudio Basbal sempre comenta aqui, que neste período se cuide direitinho, faça uma alimentação adequada, equilibrada, né, Dr. Cláudio? Porque sim, aí ela pode ganhar mais peso se fizer tudo errado e comprometer a saúde dela e do bebê, né? Dieta saudável, integrais, leite, proteínas, não ficar comendo doce. Fruta, sim. Açúcar de doce. Nada de doce demais, nada de comida gordurosa, que vai dar indisposição digestiva e não vai nutrir adequadamente a criança. Isso é fundamental. E uma coisa para fechar que eu diria, 7 meses o neném dá cambalhota. Ele vai virar de cabeça para baixo e, em princípio, ele já se ajeita nessa posição para nascer. Ele já bota a cabeça para baixo. Como se ele estivesse treinando. Não, ele geralmente já treinou e fez a cambalhota em geral em torno do 7º mês. Mas ele não fica até o final de ponta cabeça? Em geral vai ficar, isso eu vou conversar entre o 7º e o 8º na próximo programa. Próxima semana falaremos sobre isso, sobre outros momentos importantes nesse próximo 8º mês de gestação. Mas lembrando que você acessando o nosso site, www.tvgazeta.com.br,
gazeta.com.br/mulheres, você clica em vídeos e você vai ter os outros 6 episódios à sua disposição. E esse 7º, daqui uns diazinhos, você vai poder rever também. Quem quiser conhecer um pouco mais seu site, Dr. Cláudio, sim, é o www.claudioBasbal.med.br. Eu também estou botando os videozinhos lá também. Estou botando o pondo, porque lá no Nordeste fala bota. Mas enfim, os videozinhos eu estou fazendo questão, porque realmente eu tenho recebido muitas solicitações. claudiobasbal.med.com.br. Semana que vem, doutor Cláudio Basbal, claro, está com a gente. .med.br. Isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Kátia. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, muito bom. Kátia, muito obrigado. Ele não só é um médico maravilhoso, mas uma pessoa doce demais. Eu acho que isso é importante também quando a gente busca a escolha de um profissional para cuidar da gente. Ainda mais num momento tão especial como esse, né? Próxima semana vamos falar já de como você pode começar no 8º mês a pensar no parto. Que momento é esse? Que momento mágico? De que forma escolher esse parto? Qual a orientação que você tem que ter? Isso tudo vai ser dito na próxima semana por Dr. Cláudio Basbal.